Boa tarde, galera do segundo ano do ensino médio. Aqui quem vos fala é o professor Celso Franco, na disciplina de História. Mais uma vez, sempre pensem assim porque ela tem um peso monstruoso. E o nosso tema de hoje é o seguinte: Brasil Colônia, né? É um tema super simples, gostoso. O aluno geralmente ele gosta de estudar um pouco sobre a colonização do nosso país, né? Então agora nós vamos analisar o que foi realmente isso, a chegada dos portugueses, né? Como isso ocorreu, como o Brasil começou a esse processo de colonização. Então vamos lá, vocês estão vendo aí que nós temos 4 itens importantes, né? Que de 1500 a 1530 nós vamos ter as expedições de reconhecimento. Olha que interessante nessa data aqui, que é um período de 30 anos, galera. Alguns estudiosos falavam que o Brasil foi abandonado. Pedro Álvares Cabral chegou aqui, rezou a primeira missa do Brasil, tomou posse e se mandou para as Índias e deixou o Brasil aí a Deus dará durante 30 anos. Mas não é bem assim, tá? Os historiadores atualmente fizeram uma nova releitura e viram que nesse período de 30 anos o Brasil teve muitas expedições. E elas são chamadas de reconhecimento, né? Na foz do rio Amazonas, no litoral brasileiro, Ilha de Villegagnon, no Rio de Janeiro, Baía de Guanabara e etc. De 1530 em diante, começa efetivamente a colonização, o processo de colonização no Brasil. A chegada da expedição de Martim Afonso de Souza, né? A tentativa de produção do pau-brasil, né? Exatamente a tentativa de escravizar os índios, produzir o pau-brasil. Então, a partir de 1530, como vocês estão vendo, efetivamente marca a colonização do Brasil. Legal também é a primeira missa do Brasil, que pouco se fala, né? Rezada pelo Frei Henrique de Coimbra, né? Ele rezou, como Portugal era um país católico, e eu lembro para vocês, o país mais católico da Europa naquela época era a Espanha, mas Portugal também não ficava para trás não. Então o Frei Henrique de Coimbra, ele veio na expedição de Cabral e ele rezou lá em São Salvador, exatamente ali na Cabralha, que eu espero que vocês já viajaram, conhecem ali o litoral da Bahia. Ele rezou ali a primeira missa do Brasil. Qual era o objetivo? Tomar posse em nome da coroa portuguesa. E ali começou o quê? O contato com os nativos, como vocês estão vendo. Os primeiros contatos, né? As primeiras tribos de índio tupi-guarani que moravam no litoral brasileiro. Com isso, galera, o Brasil começou então o seu processo de colonização. E para começar o processo de colonização, obviamente, começou-se a divisão regional do Brasil, né? Então essa divisão regional do Brasil foi importante. Nós vamos ter o pacto colonial, né? Vamos ter as capitanias hereditárias, vamos ter aí um desenvolvimento para tentar colonizar o Brasil. Nós vamos ter governos gerais e etc. Mas o importante é que eu estou colocando aqui para vocês estão vendo aqui no mapa, são as capitanias hereditárias, né? Que foi uma tentativa de colonizar o Brasil, né? de garantir a segurança de Portugal aqui no Brasil. Primeiro, pacto colonial. O que seria isso resumidamente? Era a relação entre metrópole e colônia. Quem era a metrópole? Portugal. Quem era a colônia? O Brasil. Como era isso, Celso? Simples. Brasil produzia tudo e só podia vender para Portugal ao preço que Portugal achasse que era certo. Acabou. Isso era o pacto colonial. E Portugal estava muito longe, ó. Eles estão a quase 30 mil quilômetros de distância com o oceano no meio. Então o que Portugal fez? Ele não podia deixar o Brasil a Deus dará, por causa da invasão de franceses, ingleses e piratas. Aí qual foi a ideia? Fazer um sistema de colonização. Mas aí, galera do segundo ano, é o seguinte: quem queria morar nas terras tupiniquins? Aqui no Brasil só tinha índio, papagaio, muita floresta. Ninguém estava muito afim de deixar a mordomia da Europa e vir morar no meio do mato. Aí o rei de Portugal, a coroa, teve uma ideia. Fazer o quê? Doações de lotes de terra. É o mapa que eu mostro para vocês, que nós chamamos de capitanias hereditárias, que foram 15 faixas de terra em todo o litoral brasileiro e foi distribuído com uma carta de doação, que nós chamamos de Seis Marias, e essa carta dava o direito e a posse daquela família
colonizar, administrar aquela faixa de terra. Só que assim, galera, não deu certo, tá? E as únicas duas capitanias hereditárias que deu certo foi Pernambuco, perdão, e São Vicente, tá? Como vocês estão vendo aí, ó, Pernambuco e São Vicente as únicas que deram certo. Porque elas eram muito longe uma das outras. Vocês estão vendo no mapa? Era muito longe. O cara que estava lá em São Vicente, ele tinha que pedir ajuda para Pernambuco. Imagina naquele tempo, sem avião, sem carro, sem internet, sem celular, sem nada. O cara ia a pé ou ia a cavalo, levava meses para chegar. Então, por isso que elas acabaram não dando certo, né? Dentro disso, nessas capitanias, após as capitanias hereditárias, nós vamos ter também um processo econômico no Brasil, que é a produção de cana-de-açúcar e os engenhos. Essa produção de cana-de-açúcar e os engenhos, vocês estão vendo aí os engenhos aqui do lado, efetivamente substitui o pau-brasil. Então nós vamos ter a produção de cana-de-açúcar para exportação, né? E a mão de obra, obviamente, era escrava, né? Infelizmente era a mão de obra, o negro africano veio para cá. E a estrutura principal dos engenhos de cana-de-açúcar era a Casa Grande e a Senzala, um exemplo que eu estou dando, que era mais divisões, mas o importante aí para vocês é Casa Grande e a Senzala, tá? E a mão de obra escrava aí na produção de cana-de-açúcar. Galera, para finalizar aí a nossa aula e o nosso resumo, o que na realidade ficou efetivo dessa colonização? Primeiro, o domínio do território do Brasil. Portugal chegou e falou, esse território é meu, ninguém vai colocar a mão, estamos aqui e acabou. Segundo, um sistema de produção única, que nós chamamos de sistema de plantation, né? Que é a monocultura, porque substituiu o pau-brasil. O que veio no lugar do pau-brasil? A cana-de-açúcar. Em larga escala. Começa lá em Pernambuco, depois pega todo o litoral brasileiro. A prosperidade da terra, porque nossa terra é abençoada, né? É uma terra roxa, uma terra que tem uma composição muito boa no solo para qualquer tipo de plantação. Então, qualquer tipo de planta que se planta aqui no Brasil dá certo. E o domínio econômico dentro do nosso território. Então, ó, essa finalidade é importante para vocês, segundo ano, que marca efetivamente o resumo da colonização do Brasil. E não esqueça, é tema do nosso projeto, hein? Nas aulas aí nós vamos desenvolver esse projeto. Espero aí que vocês tenham clareado as ideias aí com esse resuminho que eu passei para vocês. Um abraço, galera, até a próxima aula. Tchau, tchau.